Declaro aberta a audiência pública, em que, juntamente com as autoridades aqui presentes, discutiremos o assunto relacionado às alterações no sistema viário do município de Taubaté. Compõe a mesa nessa audiência o secretário de Mobilidade Urbana, Tiago de Oliveira Dias, acompanhado pela diretora de Trânsito, Keila Matarazzo, e pelo diretor adjunto de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Pérez. O senhor Dalmar Vitor Vincent Prova Faria Neto, diretor do MDN Engenharia e Sistema e Tráfego, empresa responsável pela condução dos estudos para alterações viárias, acompanhado pelo seu engenheiro Daniel Crispim, gerente de operações da empresa. Secretário, é um assunto tão importante quanto todos os outros que aqui são tratados, né? É um assunto que gera uma polêmica aí direta e a intenção dessa audiência pública é justamente dar respostas, né, para as perguntas que assim vão ser feitas, para que a gente, né, na atribuição do dia a dia, que a gente possa orientar o povo lá fora, né? Porque muitas perguntas são feitas. Antes de iniciar, queria agradecer a presença do assessor João Salles, chefe de gabinete do vereador Serginho, Carlos Graco, Luiz Fernando, agradecer a presença da vereadora Elisa, vereador Barretos e aqueles que forem chegando. Secretário, eu vou passar a palavra para o senhor, e o senhor faz um uso aí de uns 10 minutos, e depois assim a gente passa para as empresas, e aí a gente, de acordo com a chegada dos vereadores, a gente vai passando aí a pergunta a ele. Vereador Richardson, seja bem-vindo. Então, fica à vontade, o secretário. Presidente, obrigado, né? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa casa novamente. Como muito bem dito por Vossa Excelência aqui, é um tema bem polêmico e muito importante para a cidade. O nosso intuito de estarmos aqui hoje, né, como nós finalizamos um estudo técnico sobre essas alterações na área central, é importante estarmos aqui hoje para estarmos debatendo, né, com a população e com vocês vereadores, né, estarmos apresentando esse projeto importante para a cidade. Vale destacar bastante que é um projeto extremamente técnico, né? A empresa que acompanhou e desenvolveu vai estar fazendo uma explanação aqui para vocês. Foi realizado todos os estudos e foi seguido todos os parâmetros, né, de contagem e simulações necessárias para comprovar a viabilidade do projeto. Vale também estar destacando que é um projeto que tem sinergia com o próprio plano de mobilidade urbana que foi aprovado aqui por essa casa. Então já entra também como diretriz, né, dessa lei, importante lei que foi aprovada aqui. Fora isso também, né, é importante estar colocando que essas alterações viárias, elas foram estudadas amplamente, né, desde do começo da gestão, né? Nós lá da Secretaria sentamos exaustivamente com a empresa, debatendo essa questão, buscando as melhorias, né? O centro de Taubaté é um centro histórico, é muito difícil de ser mexido lá, as ruas são estreitas. Então, de fato, nós temos que estar buscando sempre inovação, né? Para poder ter um resultado melhor. Então, eu até convido aqui o Dalmar, que é o representante da empresa aqui, que realizou o estudo, para ter a palavra também, explicar um pouco melhor, para depois colocarmos no telão aqui os slides para podermos fazer essa apresentação aos senhores. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Só anunciar a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita, e Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivida Rádio. Por favor, fique à vontade, hein? Bom dia a todos. Tá certo? Bom dia a todos. Nós da empresa MDN Engenharia desenvolvemos esse estudo, como disse bem o senhor secretário, praticamente a 4 mãos, né? As empresas de consultoria, sempre eu costumo dizer,
Nós somos um facilitador e para o desenvolvimento de uma proposta de solução, né? Então, as ideias que vêm da municipalidade, a gente trabalha nesse sentido, de ajudar a propor a solução técnica, ver os benefícios ou as contradições aí que existem nas soluções que foram aventadas, né, para chegar num resultado o melhor possível, né? Esse estudo demandou bastante trabalho, foi feita uma parte técnica exaustiva de pesquisas, levantamos dados de tráfego aqui existentes, dados históricos da cidade, pois ele foi desenvolvido numa fase onde ainda o tráfego ele estava reduzido, não havia tido uma volta do tráfego normal da cidade em função da pandemia. Então, dados históricos de fiscalização eletrônica, de movimentação de veículos na época pré-pandemia foi avaliado exatamente para fazer um ajuste de toda essa movimentação e poder fazer as análises de projeções, de propostas de alterações de circulação. Todos os estudos, então, foram baseados nas normas vigentes, processos de simulação com sistemas e de software bem adequados para essa finalidade, né? E, além disso daí, da alteração da circulação, foi desenvolvido, então, todo o projeto de sinalização, a partir da definição de quais as ruas iriam alterar a circulação, então todo o projeto de sinalização horizontal, vertical, sinalização nova de orientação para os caminhamentos dos bairros, né? E também a questão semafórica está sendo adaptada para essa modificação, né? Nos semáforos, a prefeitura já tem também uma modernização contratada, então, no projeto que está sendo desenvolvido, a gente vai também trabalhar essa questão da modernização com semáforos inteligentes para esses eixos que estão sendo objeto de projeto. E, então, foi um trabalho exaustivo que eu acho que vai chegar a resultados bons para a área. Eu queria passar a palavra da apresentação para o engenheiro Daniel Crispim, que ele desenvolveu mais detalhadamente, mais exaustivamente, teve muitas reuniões com a diretoria da secretaria aqui para apresentar as soluções que a gente propôs. Obrigado. Só preciso antes... Essa audiência será dividida em duas partes, sendo que na primeira as autoridades irão expor suas considerações. Após a explanação, os senhores vereadores presentes terão até 5 minutos para apresentar seus questionamentos. E você, munícipe, que acompanha essa audiência pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar, enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço tvcâmara.câmarataubaté.sp.gov.br e depois clicar no menu Participe ao Vivo. Lá você preencherá um formulário com seus dados e com o seu questionamento. E você também pode participar enviando o seu nome e questionamento pelo WhatsApp. O número é 12-3625-9525. Fica à vontade, Simone Nogueira, assessor do vereador Nunes Coelho. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Crispim, sou da MD Engenharia. E como o Luiz Guilherme, como o Thiago destacou, o secretário, e também o Dalmar destacou, nós vamos fazer a apresentação das alterações do sistema viário na região do centro. Nós chamamos de binário a Avenida 9 de Julho, Rua Dino Bueno, porque é a maior parte do trecho dessas ruas que recebe esse nome, né?
apesar de ter Granadeiro Guimarães, Joaquim Távora, tem uma alteração de nome ali, mas é boa parte. Essas duas vias já estão localizadas na região central. Essas duas vias estão localizadas na região central de Taubaté e a estruturação da nossa apresentação vai basicamente ser de uma introdução, metodologia de análise, diagnóstico da área. O diagnóstico da área, quais são as proposições, enfim, voltando para a parte da metodologia, a comparação entre cenários e, por final, recomendações e considerações. Introdução, né? A região do binário estudada fica um pouco ao norte do centro, entre esses bairros Estiva, Lavadouro e Monção. Fica localizado próximo à linha férrea. E ele é um binário aproximadamente, um pouco na diagonal, mas é basicamente leste-oeste, né? A Avenida 9 de Julho hoje vai em direção ao leste e a Rua no Bueno hoje vai em direção ao oeste. E existem uma série de vias transversais aqui que são bem importantes porque ligam a região dos bairros aqui, do shopping, até a região do centro, né? A Rua Dino Bueno, que fica mais próxima da linha férrea, que ela tem alteração de nome, passa até ser Joaquim Távora mais aqui no final, e a Avenida 9 de Julho, que vem aqui da rotatória, um pouco depois da rotatória passa a se chamar Benjamin Constant, e mais lá do outro lado passa a se chamar Granadeiro Guimarães e até Marechal Deodoro da Fonseca, né, no final. O objetivo de toda a análise era oferecer mais segurança viária aos condutores, mas também pensando na operação do tráfego, né, como melhorar os indicadores operacionais, velocidade média, atraso, tempo parado, mas, claro, sem tirar essa parte da segurança viária. Com isso, reduzir tamanho de filas em congestionamentos nas interseções e fornecer mais segurança aos pedestres que transitam no local. As interseções, né? As principais interseções que nós levantamos foram da Avenida Charles Schneider, Rua 4 de Março, Barão da Pedra Negra, Jacques Félix e Coronel Augusto Monteiro. Todas elas possuem alguma obra de arte especial, seja túnel ou viaduto, na interseção com a linha férrea. A linha férrea acaba sendo um limitante nessa transição do centro para essa região norte da cidade, porque é uma barreira natural e, consequentemente, acaba acumulando um pouco de congestionamento nesses viadutos e túneis. E aqui o sentido de circulação deles hoje, sentido duplo, sentido único norte. E os principais polos geradores de viagem, qual é o conceito de polo gerador de viagem? São grandes empreendimentos que atraem muitas viagens, seja por meio transporte particular, automóvel, motocicleta, transporte público, ônibus ou até transporte ativo, pedonal ou cicloviário. A gente notou uma presença maior, mais na Avenida 9 de Julho, onde não põe ainda mais fundos de lote, interseção, também tem a linha férrea, então não tem, acaba não tendo seus lotes. E são mais alguns hospitais e colégios. Qual foi a metodologia, né? Primeiro, nós fizemos um planejamento de realização de coleta de dados em campo, tanto em campo como fornecimento pela prefeitura, né? Então, nós fizemos a vistoria no local, levantamento por meio de vídeo, nós fizemos contagem veicular em hora pico manhã e hora pico tarde, durante um dia de uma semana comum, uma quarta-feira, sem feriados. Como o Dalmário destacou, era durante a pandemia, então esses volumes talvez estejam um pouco alterados, mas a gente comparou isso com dados de fiscalização eletrônica que a prefeitura forneceu e outros dados que a gente consegue também por outras plataformas que fornecem dados volumes de tráfego. Nós fizemos a caracterização do sistema viário, então quantidade de faixas, número de interseções com semáforo, sem semáforo, como era o transporte público, o caminhamento das linhas e a compilação desses volumes, né? Por final, nós em conversa com a prefeitura, nós pensamos em cenários para a proposição, discutimos quais seriam as alterações que poderiam ser feitas, simulamos vários cenários e até chegar a um cenário realmente que era de interesse por trazer benefícios operacionais para a malha. E a gente avaliou essas propostas, né? Então, chegando à conclusão. Né? Basicamente, a apresentação se resume a isso aqui, né? Diagnóstico, né? Por ser na região limítrofe do centro, ela acaba trazendo um grande volume de tráfego que vem dos bairros em direção ao centro, principalmente nas vias transversais, como destaquei, né? 4 de Março, Charles Schneider, Jacques Félix. O pico manhã ele é mais caracterizado em direção ao centro, né? Então, em direção ao sudeste aqui. Já o pico tarde,
como podem ver aqui, né? Descendo em direção ao centro. Já o pico tarde, voltando em direção ao noroeste, né? Registros fotográficos aqui do levantamento que nós fizemos, tudo que a gente fez. Pontos de contagem e pontos de fiscalização eletrônica que a prefeitura também forneceu para a gente. Demanda veicular por aproximação. Quando você faz uma análise de circulação dessa, em área urbana você analisa principalmente as interseções, que é onde tem volumes conflitantes de tráfego e onde tem os gargalos. Pico manhã, com os volumes em torno de 2.000, chegando a 2.500 veículos na hora pico. Tá? E o pico tarde, que foi um pouco mais elevado. Mesmo dentro de 2.500, 3.500 veículos na hora pico, sempre na unidade de carro padrão, né? A gente faz essa conversão, porque moto tem um peso diferente, transporte pesado, seja caminhão ou ônibus, também tem um peso diferente. E o cenário atual, né? Como está a circulação hoje, direção a leste, direção a oeste, né? Cada um. Outra consideração que a gente fez, embarque e desembarque de passageiros. Por ser uma região central da cidade, que tem uma grande presença de pedestres, tem muita relação de operação de embarque e desembarque, seja por meio de carona, seja por meio de Uber, táxi, seja por meio também até de ônibus, transporte coletivo. E esse embarque e desembarque para esse polo gerador de viagem é interessante que sempre seja do lado do polo gerador de viagem para facilitar o deslocamento do pedestre, não ter a necessidade dele cruzar a avenida. É uma avenida que tem um considerável volume de tráfego e tem 3 faixas. Por ter 3 faixas, é complicado para o pedestre fazer essa travessia se não for no semáforo. Então, ele tem que deslocar e acaba acontecendo problemas de segurança viária, com atropelamentos. Quais foram as proposições, né? Já partindo para o final aqui. Em laranja, nós destacamos o que é proposto, e em azul, o que é atual. Com a inversão de tráfego na Avenida 9 de Julho, Rodrigues Bueno, para melhorar esses operadores operacionais, nós tivemos que fazer algumas alterações em algumas vias transversais. Nós tentamos não mexer nessa parte aqui ao sul, realmente porque fica mais próximo do centro, a malha viária já não é tão ortogonal, mas nós invertemos algum sentido de algumas vias aqui na proximidade da rotatória da CTI e da viaduto Charles Schneider, e do outro lado da linha férrea, né, de Moonmore Road, por causa de uma inversão da Avenida Charles Schneider. Uma inversão de passagem pontual, né, só do viaduto. E aqui eu vou passar um pouco mais calmo, né, que é o cenário proposto com as intervenções pontuais, né. A1 e A2 é a inversão realmente do binário. Então, a Avenida 9 de Julho passa a ser no sentido oeste e a Rua de Bueno passa a ser no sentido leste. E, por exemplo, na interseção da 9 de Julho, que já passa até o nome de Granadeiro Guimarães, um pouquinho depois da 15 de novembro, ali já com a Marechal Deodoro, hoje não tem uma interseção semaforizada. O semáforo fica um pouco antes, na 15 de novembro, que é um semáforo mais para dar abertura, uma brecha para os veículos entrarem, que é uma via só. Esse semáforo seria transferido um pouco mais para frente, 50 metros para frente, para essa interseção, para justamente poder acomodar o tráfego que vem na Dino Bueno, e dessa forma ganha uma travessia de pedestres controlada por semáforo, que não tem no local. Essas B4 e B9 aqui já são alteradas. Há uma via paralela na rodoviária, que não tem nome, porque, enfim, é uma na rodoviária velha, desculpa, que é o terminal urbano, que hoje ela não tem nome porque é uma via de acesso só dos ônibus. É uma via de saída dos ônibus em direção a Chiquinho de Matos. E ela passaria a ter acesso, separado da rodoviária, mas passaria a ter acesso para os veículos poderem fazer essa conversão à direita em direção ao centro. Teria o fechamento de uma via interna da praça, que hoje não tem muita utilização, a gente poderia trazer essa área como uma área pública e aumentar a área da praça. Teria alteração de sentido do viaduto da Avenida Charles Schneider. Hoje é sentido duplo, passaria a ser sentido único em direção à rotatória CTI. Teria alteração também até da Benjamin Constant aqui, então 9 de Julho ela não acaba na rotatória da CTI, tem mais duas quadras aqui, até a Rua Chile, perto, chegando próximo ao estádio. E aqui é a área do outro lado da linha férrea, né, que nós também teríamos algumas alterações pontuais, mas aqui a demanda veicular já é bem mais reduzida, então, e a malha viária também já é um pouco mais acomodada, seria mais para poder acomodar essa alteração da Charles Schneider. A alteração da Charles Schneider é a partir somente desse ponto B13 aqui, que é da Dacel Bernardes. Daqui para frente que ela passaria a ser sentido único em direção ao centro. Claro.
Aqui é a interseção com a Dino Bueno. E a linha férrea está passando aqui, ó. E aqui é o viaduto, no caso, bem aqui. Então, a alteração seria desse ponto. É uma rotatória, um pouco retorno, para frente, né? E outros detalhamentos propostos aqui, onde a gente pensou na implantação de semáforo para controlar o tráfego e também para controlar a travessia de pedestres, facilitar a travessia de pedestres, inclusive. E a comparação de cenários, né? Essa é a rede simulada. Então, 9 de julho, Dino Bueno, Edmundo Morwood. Agora a gente vai apresentar a simulação com os vídeos, né? Nós fizemos 2 cenários. O cenário final, né? O cenário proposto final, o cenário atual. Vou colocar o vídeo. Nesses 2 cenários, depois de diversas simulações, nós conseguimos um cenário que realmente conseguiu trazer esses ganhos operacionais, com algumas pequenas inversões de sentido aqui no entorno da rotatória CTI, porque a malha já não é tão mais ortogonal como é no restante aqui do binário. Então, são... Essa é a simulação do cenário atual. 9 de julho. Opa, Dino Bueno. Nós separamos em 3 vídeos porque a área já era relativamente grande, então não daria para enxergar realmente os 3 cantos, né? Ali era a parte mais a leste, que é a que nós chamamos do centro aqui, pegando mais a rotatória. Avenida Charles Schneider, Rua 4 de Março, Barão da Pedra Negra aqui também, um pouquinho na Benjamin Constant. Próximo vídeo, por favor. E um pouco mais a oeste, né, que é um pouco em direção ao shopping, do outro lado da linha férrea. Tem a Edmundo Morwood aqui, tem a Charles Schneider, o restante dela. Já no cenário proposto, como eu vou mostrar aqui no seguinte, houve essa inversão de sentido lá das 2 avenidas, né, da Granadeira Guimarães, Barra 9 de Julho, Dino Bueno, Barra Joaquim Távora. O que pode observar, né? O tráfego chegando aqui por trás, na Marechal Deodoro, presença de um semáforo aqui. Tem a abertura de uma nova rua aqui do lado da Jacques Félix, num terreno para poder fazer esse movimento de Dino Bueno, voltando para cá. A rodoviária, ela passa a ter uma inversão de sentido, porque a partir do momento que a gente inverteu o binário, a rodoviária também precisa ter uma inversão de sentido de deslocamento dela. Antes era no sentido anti-horário, agora no sentido horário. Tem esse semáforo aqui, ele não era veicular, era só para ônibus, mas a estrutura da via e tem espaço para receber uma abertura aqui. Próximo slide, por favor. Aqui já a aproximação da rotatória. A demanda veicular hoje para acessar essa região norte vem pela 4 de Março, também por outras vias. Charles Schneider, sentido único em direção ao centro. Também tem como utilizar essa região da Rua Chile aqui, do estádio, para levar esse trânsito, esse tráfego para o outro lado da linha férrea. Próximo slide, por favor. E a Edmundo Morwood recebendo o tráfego aqui. A Exaltina Ribeiro Santos também tem uma inversão de sentido pontual. E a Charles Schneider aqui, ela passa esse sentido duplo somente até a rotatória, né? Então, ela realmente desce até aqui, né? Por favor. Voltar para a apresentação. Próximo slide. No próximo slide, a gente vai conseguir ver os resultados operacionais que a gente conseguiu comparando o cenário atual com o cenário proposto. O cenário existente tinha uma velocidade média de 16,3 km por hora. Essa é uma velocidade média de todos os veículos que nós consideramos na simulação. No proposto, subiu para 20,4, então a diferença percentual de 25% de ganho, né? Velocidade maior. Porém, reduzindo também atraso médio e tempo médio parado. Redução de 50% no atraso médio e de 26% no tempo médio parado. Destacamos também outras intervenções pontuais, que é o aumento de um semáforo com faixa de pedestres ali na Marechal Deodoro, que hoje não tem travessia, então o pedestre não tem um tempo de ciclo para ele atravessar ali. E uma redução de volume na rotatória, que acaba sendo um problema também. A gente conseguiu colocar parte desse tráfego pela Avenida Charles Schneider, parte desse tráfego que vinha da Charles Schneider pela Rua 4 de Março. E, como conclusão, a gente tem que os resultados operacionais foram melhores. Então, a gente aprova realmente essa alteração. Nós conseguimos discutir com a prefeitura, nós chegamos ao cenário depois de diversas simulações. E essas alterações
de sentido, geometria e programação semafórica, também trazem ganhos na acessibilidade e redução na acessibilidade pedestre, acessibilidade para os polos geradores de viagem e redução nas filas formadas. E o cenário proposto também garante segurança viária no sentido de embarque e desembarque dos passageiros, porque boa parte deles agora vai fazer embarque e desembarque nos principais polos geradores de viagem do mesmo lado do polo gerador. Então não vai ter que fazer o embarque do lado direito e atravessar a via, ou então o veículo parar do lado esquerdo, ele sair pela direita e sair do lado da via em vez de sair da calçada, que é muito comum. E algumas recomendações e considerações que uma inversão de sentido no área central da cidade, que já estava com sentido há um tempo, tem que ser acompanhada de um trabalho por parte da prefeitura de apresentação desse cenário para a população, acompanhamento por meio de agentes de trânsito durante algum tempo no local. A programação semafórica proposta, ela é considerada todo o volume de tráfego que a gente fez a pesquisa e também volume de fiscalização eletrônica e séries históricas, mas a acomodação desse tráfego, o comportamento do condutor, ele deve ser observado e a programação semafórica pode ser ajustada, ela não é fixa, então ela pode sempre ser alterada. E, como conclusão geral, que é a implantação de novos semáforos, novos pontos de travessia de pedestre, a travessia de pedestre, embarque e desembarque sendo feito pelo lado correto agora, pelo lado direito, com o empreendimento do lado direito, traz mais segurança também nesse transporte pedonal. E com isso nós concluímos a apresentação. E como destaque que a gente apresenta para vocês, que todo estudo, toda a metodologia de diagnóstico, levantamento de campo, análise, foi feita sempre pensando nesses principais objetivos, que foi oferecer mais segurança viária. Na engenharia de transporte, a gente sempre pensa em oferecer mais segurança viária aos condutores, também pensando em melhorar os resultados operacionais com redução de tamanho de filas. Mas nunca a gente pensava em reduzir tamanho de filas sem oferecer segurança viária, tanto a condutores, transporte particular, transporte público, como também transporte pedestres e ciclistas. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia. Alguma dúvida? Bom, dando sequência, agradecer a presença do vereador Serginho, vereador Bob. Por ordem de chegada, pedir que cada vereador fizesse a sua pergunta, o tempo grande de 5 minutos, e direcionado para a pessoa, o Tiago, para a Keila, para o diretor ou até o pessoal da empresa. E aí, peço que vocês vão anotando as perguntas e depois a gente sucessivamente vai respondendo as respostas. Vereador Barreto, fica à vontade. O senhor tem longos 5 minutos. Bom dia, presidente, os demais que compõem a mesa também, os vereadores aqui presentes, a população que nos assiste. Eu gostaria de saber quando foi o início dos estudos, a data do início dos estudos, qual o impacto nas vias adjacentes, porque a gente viu ali o impacto principalmente nas duas principais vias, que é a proposta de alteração. Mas a gente gostaria de saber também os impactos nas vias adjacentes, que levam o fluxo, as vias coletoras ali que levam o fluxo até as principais vias. Qual o custo de desapropriações, se forem necessários para a implementação desse projeto? Quando se inicia? A proposta é de iniciar essas mudanças quando? E o custo de implementação, dessa proposta aí que está sendo trazida a essa casa no dia de hoje. O estudo ouviu a população diretamente afetada, principalmente os comerciantes das vias, Porque, por exemplo, tem muito comerciante preocupado, por exemplo, que ele vai gastar agora com reforma de fachada dele, por exemplo, e ele precisa saber orientar a fachada de acordo com o sentido da via. Então, muitos comerciantes aí estão preocupados nesse sentido. Eu gostaria de saber se foi conversado com todos eles, perguntado o impacto para eles nesse sentido, tá bom? Qual a principal dificuldade do projeto? Onde foi o maior gargalo que vocês acharam, Qual o local ali que vocês falaram assim, aqui deu muito trabalho a gente tentar achar uma solução? Eu gostaria de saber aonde vocês entendem que é o maior gargalo desse projeto aí, tá?
Eu vi ali, né, estava uma preocupação minha, a questão da Avenida Tiradentes. Eu vi ali que na Avenida Tiradentes ela vai ser mão única, mão dupla, continuando agora em frente à Faculdade de Arquitetura, né? E eu gostaria de saber como é que vai ser exatamente ali na frente, onde você tenha subido para o viaduto, como é que vai ser? Se vai ser semáforo, se vai ser rotatória, qual é a proposta para aquele local ali, que vai ficar bem movimentado, né? E essa simulação de fluxo, né, foi com base em contagens físicas, né, porque a gente viu a simulação de fluxo de veículos ali, foi com base em informações que foram feitas contagens no local, mesmo na rua, e aí foram inseridos no sistema para fazer essa simulação. E é importante a gente também entender se essa contagem foi feita durante o período de pandemia, onde tinha muito menor quantidade de carros circulando pelas vias, né, e não levando em consideração com o fluxo normal de veículos. Tá bom? Presidente, obrigado. São essas as minhas considerações. Obrigado, vereador. Vereadora Elisa. Bom dia. Eu queria começar parabenizando pela iniciativa da audiência. Muito bacana a ideia de trazer aqui, fazer a apresentação, né? E a apresentação muito bem feita, bem realizada. Eu gosto muito dessa ideia também. Acredito que a política vai ser cada vez melhor quando a gente fizer esse estudo baseado em dados. As perguntas do colega, do Alberto, foram excelentes também, porque ele tem essa expertise com a questão do trânsito e da mobilidade urbana, né? Então, de perguntas, eu não tenho, ainda tinha pensado a primeira que ele fez do início dos estudos, que eu fiquei pensando se isso foi uma situação de agora, dessa gestão, ou se já tinha iniciado antes. Mas, da minha parte, eu não tenho perguntas, vou escutar as respostas do colega, que foram excelentes, e agradeço também a iniciativa e parabenizo o presidente por ter pedido essa audiência, foi excelente. A população fica muito ansiosa, né? E mudanças mexem, dão trabalho, mas a gente vê por aqui os resultados que terão, então a gente também tem que ver o futuro com esses resultados. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Richardson. Tranquilo? Vereador Serginho. Senhor presidente, só um minutinho, vereador Jardim. Presidente, seria interessante o Alberto responder as perguntas do Alberto, daí respondendo essas perguntas pode gerar outras dúvidas para a gente. Eu acho interessante se o senhor puder adotar essa metodologia para que a gente possa discorrer mais sobre o assunto. Eu acho bastante interessante, porque o Alberto já fez quase todas as perguntas. Vereador Serginho, fique à vontade. Senhor presidente, bom dia. Secretário, diretores, representantes da empresa. Senhor presidente, recentemente aprovamos nesta casa aqui o plano de mobilidade, né? E o plano de mobilidade, ele é muito rico quando ele traz para nós, então, a participação da sociedade. Então, o Alberto coloca muito bem essa questão. Por quê? Porque nós temos que planejar a nossa cidade, né, para frente, né? São 10 anos do nosso plano que nós aprovamos aqui recentemente. E essa preocupação, então, da consulta, de ir em loco, verificar esse diagnóstico que a empresa fez aí, louvável. O Alberto falava a respeito se consultou, né, os empresários. Eu tenho um amigo que tem um ponto comercial no 9 de julho e ele já estava com a empresa contratada para mudar a fachada da empresa dele, né? E aí saiu a publicação que seria feita, então, a alteração. Ele teve que parar a reforma e a alteração da fachada, porque ele ficou assustado. Disse, puxa vida, agora eu faço um investimento alto aqui e agora eu vou ter que mudar todo a fachada da minha empresa. Então, eu até mandei mensagem para o Renato aqui, para que ele possa estar participando, quem sabe até questionando, né, aqui participando, né, e essa participação é importante. O Tiago depois vai responder, os colegas vão responder. A fala do Bob realmente tem sentido, se pudesse já responder, para que a gente já pudesse depois ir costurando, né, questionamentos. O plano de mobilidade, ele traz para nós que nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar no transporte público para tirar essa quantidade de carros grande que nós temos na cidade de Taubaté. Hoje, logo pela manhã, quando vim aqui para o nosso lado, a Estiva ali, Paulo, parado tudo ali.
a Rua dos Passos ali estava tudo travado, né? Então, agora a gente fazendo essa alteração, o sentido único ali no viaduto da Shire Schneider, eu creio que vai sobrecarregar demais o trânsito ali. E nos horários de pico, então, vai ficar pior ainda. Pior mesmo. Porque a gente pensa muito pontual. O plano de mobilidade ele tem que pensar lá na frente. Então, eu acho que o plano de mobilidade, a empresa pudesse estudar melhor a questão de favorecer o transporte público naquela região, para que a gente pudesse tirar os veículos ali dessas ligações aí que são cruéis mesmo, a 9 de julho, para passar ali. Escolas, muitas escolas na 9 de julho. Dependendo do horário ali, 1 hora, meio-dia, meio-dia e meio, inviável passar na 9 de julho. Agora inverteu a mão. Então, como que o pessoal do colégio aqui perto da Unital, como que esse pessoal vai atravessar a via para ir para o colégio? Então, a preocupação é esta. Então, pensar mesmo no transporte escolar, no transporte público, transporte complementar para complementar a linha. Então, nós temos que realmente pensar grande, nós temos que pensar aí a longo prazo. 2024 nós teremos aí uma licitação ou a prorrogação do contrato com a ABC. A ABC participou de estudo dessa construção, né, dessa alteração viária, ela participou. O transporte complementar, eles participaram porque eles têm lá todas as problemáticas dele. Então, se eles pudessem, depois respondendo aí para nós, responder se eles participaram, trazendo lá todas as dificuldades dele, quem sabe essas alterações aí, pensando lá na frente, né, 10 anos, quem sabe possamos melhorar ainda mais. Temos sim que valorizar o transporte de bicicleta, a pé, porque a rodoviária ali, muitas pessoas, elas saem a pé ali, procurando os seus trabalhos, nós temos que valorizar muito isso. Ciclovia, né? Nós temos algumas aqui no centro da cidade, mas nós temos que valorizar bastante, né, a ciclovia. Quem sabe colocar faixas ali na 9 de julho, na Dino Bueno ali, na Joaquim Távora, para que favoreça o transporte de bicicleta nessas vias, porque nós temos que mudar o nosso meio de transporte, tirar os carros e utilizar mais o transporte público, o transporte a pé e também a ciclovia e o transporte público. Nós temos que valorizar muito mesmo. Então, depois aí aguarda a resposta aí se a ABC, transporte complementar, participou, e o plano de mobilidade, ele tem que estar junto dessas alterações, porque senão nós não vamos conseguir. Vamos ter que mudar daqui para frente. Paulo, obrigado. Obrigado, vereador Serginho. Anunciar a presença do vereador Macedo, vereador Gessé, obrigado. Vereador Bob. Tem questionamento? Vereador Macedo. Vereador Gessé. Agora, Tiago, consegue responder de todos? Não, deixa eu... Então, vai passando a bola aí para quem não... Vamos respondendo por parte, né? Essas colocações de vocês foram muito pertinentes. Eu acho que aqui é o lugar mesmo para estarmos debatendo, é muito saudável isso aí. As mudanças, de fato, são bem impactantes na vida de muita gente, comerciantes, né? E todos nós que frequentamos ali, passamos pelo centro. Então, vamos por partes, né? A questão do custo, vereador Barreto, vale destacar que hoje nós já temos uma licitação, né, que são obras na região central. Os recursos que vão ser utilizados são os recursos restantes do CAF. Nós temos um saldo lá do CAF ainda, que contempla as obras na região central e as obras que estão sendo feitas lá perto do Via Vale, qual é o nome da rua? Álvaro Marcondes de Matos, né? Então, essas duas licitações aí, lá do vereador Gessé, esses dois contratos, né, nós já sentamos com a empresa, né, e já embutimos essa alteração viária no pacote da empresa. Então, essas obras vão envolver a requalificação de vias, calçadas, que nós já estamos fazendo no centro, e ao final delas a gente vai fazer a implementação dessa alteração. Lá nesse mesmo contrato já contempla um recurso alto de sinalização vertical, horizontal e também semáforos.
Nós temos também uma ata já aberta que vai estar fomentando e nós vamos conseguir estar implementando já com esses recursos. Então, nós já estamos prontos para implementar. Os estudos, é um estudo que iniciou nessa gestão, né? O prefeito Saldi solicitou a nós, né? E nós, com a nossa equipe técnica, começamos a desenvolver. Contratamos a empresa, né? Se vocês puderem perceber que é uma empresa estritamente técnica, né? Desenvolveu um trabalho de excelência, com contagens em campo, né? Vale também estar falando que, de fato, as contagens foram realizadas no momento pandêmico que vivemos, que foi esse ano, mas também foi cruzados com dados anteriores, né? Nós temos os radares na área central que fazem essa contagem de veículos. Então, por mais que tenha sido desenvolvido no momento pandêmico, nós cruzamos com os dados dos anos anteriores. Então, tem sinergia, né? E bateu, de fato, com a realidade atual que nós temos. Tanto é que a conclusão dos estudos, vocês podem perceber que foi muito positiva, tanto na diminuição de tempo de resposta, de paradas de veículo. Então, é bem significativo. A mudança é drástica e grande, mas com o tempo tende, sim, a ter uma fluidez melhor no tráfego. E como colocado pelo vereador Serginho, o plano de mobilidade aprovado nessa casa, esse estudo já entra como diretriz, né? Ele está perfeitamente em sinergia com o plano, porque já vem, né, no sentido de dar maior fluidez ao tráfego, né, acessibilidade e também mobilidade na área central, que é uma área bem crítica que nós temos de trânsito. Né? Como eu coloquei na fala anterior, o centro, nós temos que buscar sermos inovadores e criativos, que não tem muito o que fazer. Então, esse estudo foi voltado, sim, para dar prioridade ao pedestre, à mobilidade e também tornar o trânsito um lugar mais seguro e mais fluido, e ter uma fluidez melhor. Então, de fato, o estudo atendeu às nossas expectativas, né? Os números finais trazidos demonstram a viabilidade de sua implantação. Nós teremos, sim, poucas desapropriações na área central, né? A mais viável ali, a mais pertinente, na verdade, é uma desapropriação ao lado daquele túnel que dá na Chiquinha de Matos. Nós já temos, a prefeitura já desapropriou a área dos fundos, que faz frente com Jacques Félix também. Nós já desapropriamos a parte dos fundos, que dá lá na Joaquim Távora. Falta somente nós concluirmos agora a desapropriação do imóvel de frente para 9 de julho. Ali vai ter um retorno, né? Lá nós já fizemos o decreto, já está com a nossa comissão de desapropriações para fazer as tratativas e também vamos ter uma desapropriação aquela área do Bisord ali, que é um comércio, né? Nós já conversamos com o proprietário, vamos já estar iniciando, se não for na semana que vem, na outra, já uma adaptação naquele imóvel. Nós temos que estar melhorando a curvatura e o ângulo ali para poder fazer uma conversão mais segura. Já fechamos esse acordo com ele, então nós já iremos estar fazendo essas obras ali, e a mais impactante é para fazer esse retorno, que é ao lado do viaduto. A avaliação do imóvel ali, o Barreto, se eu não me recordo, eu acho que está em torno de R$500 mil, né, para estar desapropriando, que é uma área grande, né, e já foi encaminhado, sim, para a comissão para fazer essas tratativas. E esse projeto, desse retorno, esse sim já é um projeto até antigo. Tanto é que a prefeitura já desapropriou há muito tempo atrás o imóvel que é paralelo a ele, que dá o fundo para outra via. Então isso aí já era um projeto. Oi? E com esse estudo agora, que a gente vai estar de fato implementando, né? E colocando na prática esse retorno. Vale destacar a parte do comércio, né? Foi sim pensado bastante no comércio, em que pese ter essas questões de fachada ou alguns que vão ter que estar alterando fachada. Todo esse estudo ele visa fomentar o centro. Então nós temos ruas hoje na área central que estão vazias, lojas fechadas. Então todo esse estudo e até a parte de inverter na 9 de julho vai facilitar muito a ida ao centro. Né, todos vão ficar com mais acessível aquelas vias centrais. Então foi pensado sim no comércio, né? Como o prefeito mesmo, vindo da área do comércio, que é comerciante, também nos colocou como prioridade. Então nós visamos sim atender o comércio e voltar a termos um centro forte, né? Com bastante pessoas visitando, frequentando, comprando nas lojas. Então esse estudo visa fortalecer o centro e também os comerciantes, em que pese
Oi? Não, então, eu vou falar isso aí ainda. Aí, né, nós fechamos tudo isso aqui, é um estudo técnico, né? E nós não temos como abrir para debates antes de concluirmos o técnico. Então, hoje nós concluímos o melhor cenário técnico para daí sim estarmos aqui hoje debatendo com vocês e apresentando para vocês e também estar apresentando. Eu já percorri alguns comércios que são polos geradores e já apresentei esse estudo para alguns deles na área central. Agora que nós fechamos o técnico, aí também vem para a pergunta do Serginho, nós agora vamos cruzar o técnico com a parte das linhas de ônibus para poder encaixar, que todas elas também vão ter mudanças significativas. Então agora a gente vai encaixar a parte dos itinerários dos ônibus nesse estudo técnico. Então é provável que alguma situação pontual ainda mude para podermos contemplar o transporte público nele. Temos estudo também para colocarmos um corredor exclusivo de ônibus na 9 de julho, para facilitar isso aí. Os semáforos que vão ser colocados na avenida são semáforos inteligentes, que vão também priorizar o transporte público. Então, tudo isso nós temos agora, foi concluída uma etapa, que é o melhor cenário de trânsito técnico. Agora vamos para a segunda etapa, que é o transporte público e complementar, para poder encaixarmos nesse estudo, né? E vamos também, né, levar aos comerciantes, principalmente aqueles que são polos geradores grandes, para apresentarmos, né? E ouvirmos também opiniões. Então, não é nem que a gente não ouviu os comerciantes, nós só podemos abrir para o debate e abrir para o diálogo depois que nós tivermos um material pronto. E agora nós temos. Então, a iniciativa do presidente dessa casa em convocar essa reunião foi muito pertinente, né? Eu acho que aqui é o local para a gente estar debatendo e conversando sobre isso. Então, estamos aqui agora com um estudo técnico definido para agora abrirmos ao debate, né? Temos já a licitação pronta para implementação, então, de fato, nós vamos implementar, mas agora nós vamos estar ajustando as arestas para podermos, de fato, termos um estudo, né, bem sólido, ouvindo a população, né, e destacando que o nosso intuito e do governo Saúde é trazer melhorias, né, fortalecendo o comércio, ter um tráfego mais seguro, né, segurança viária e mobilidade, em perfeita sinergia com o plano que foi aprovado nessa casa. A parte técnica que você perguntou, das ruas adjacentes, pontuais, aí eu passo para a empresa poder estar fazendo uma explicação melhor para você, para ver quais são os reflexos nessas vias paralelas, né, das vias que vão ser alteradas. Eu acho que, dessa forma, acho que contempla todas as perguntas que os senhores fizeram aqui nessa casa. Obrigado. Faltou só a questão do custo total dessa obra. O custo total dessa obra, né, fora a desapropriação que eu te passei, né, nós colocamos no contrato, na parte central que eu te falei, o próprio contrato das obras centrais, que envolvem pavimentação, via, que já estão sendo realizadas, ele detém lá R$1 milhão, que já seria para sinalização, placas, então já tem nesse contrato. Nós só mudamos as prioridades para atender a alteração. Então, nós embutimos e replanilhamos o contrato onde seria feita e priorizamos fazer nessa alteração viária. Então, já está a previsão lá. Obrigado. Você que vai responder? Registrar a presença do vereador Tigrão aí, seja bem-vindo. Sobre a dúvida da Avenida Tiradentes, como ficou a interseção dela, né? Ela tinha sentido único de circulação, passou a ter sentido duplo de circulação só naquela primeira quadra dela, né? Entre a Charles Schneider e a Benjamin Constant. Aquela acomodação foi feita para poder trazer um pouco do tráfego que vem da Benjamin Constant em direção ao norte. A primeira interseção dela, mais ao norte, com a Charles Schneider, hoje ela opera sem semáforos, sem rotatória, é só um zebrado com prisma de concreto. E ela poderia continuar sendo assim porque a Charles Schneider vai passar a ter sentido único. Então, não tem mais aproximação da Dino Bueno. A Dino Bueno, que antes chegava na interseção, agora vai em direção ao norte, né? Já ao sul, vai ter a implantação de um semáforo também ao novo, que hoje também não tem. Então, é mais um ponto de travessia segura para pedestre, mais um ponto de controle de tráfego, que é na interseção da Avenida Tiradentes com a Rua Benjamin Constant.
Avenida Tiradentes, sentido duplo, ao norte da Benjamin Constant, e ao sul já era, né? E a rua Benjamin Constant passando a ser sentido oeste, a partir dessa interseção, e dessa interseção com a Avenida Tiradentes em direção rotatória, ela fica com sentido duplo de circulação. Ela consegue acomodar esse tráfego. Então, naquele ponto ali, o que a gente pensou, né? Favorecer o deslocamento dos pedestres e veículos, mas não diminuir a acessibilidade, permanecer a acessibilidade para os polos geradores de viagem, de forma que os condutores não tenham que dar contornos muito grandes nas quadras e até aumentar mesmo a demanda veicular no local. E você pergunta sobre as transversais no geral, né? Nós não analisamos somente a Avenida Tiradentes, nós analisamos a Chiquinho de Matos, a Jacques Félix, a Barão da Pedra Negra. Essas vias nós tentamos não alterar o sentido de circulação dela, porque elas são vias muito extensas que vão em direção ao centro. Com a inversão do binário, não teria tanta necessidade de fazer alterações nessas vias. Nós pensamos mais na alteração de algumas vias no entorno da rotatória, por não ter uma malha tão ortogonal. Mas todas elas nós analisamos, nós não pensamos não fazer, nós analisamos, vimos as necessidades de algumas. Como o secretário destacou, há essa desapropriação do lado do viaduto da Jacques Félix. Por quê? Porque hoje o acesso dos ônibus que poderiam vir pela Dino Bueno, para eles não irem até o final da Joaquim Távora e voltar lá no começo, na 9 de julho, Granadeiro Guimarães, no caso, houve a ideia dessa construção dessa nova via, aproximadamente 80 metros de extensão, do lado da Jacques Félix, que é de contorno. Você vem do oeste e volta em direção ao oeste para acessar a rodoviária. Houve uma inversão pequena também de sentido na Amadeu Pittini também. Houve também, mas também de forma para contemplar essa alteração na Dino Bueno. E houve também uma inversão em um trecho da Edmundo Morwood também, mas essa malha viária que fica ao norte da linha férrea era mais para acomodar essa alteração de mudança no sentido na Charles Schneider. Não era por questão de impacto na alteração do sentido do binário como um todo. O vereador Barreto, satisfeito? Faltou a questão do qual foi o ponto mais crítico que vocês acharam no estudo. Qual foi o ponto que foi mais difícil ali a ajustar? Quando nós fizemos a análise, nós pensamos em vários cenários e como melhorar a relação de embarque e desembarque, travessia de pedestres. O próprio embarque e desembarque até para a rodoviária fica do lado direito, então o pedestre, quando por algum motivo pegar alguma carona, alguma coisa, ao transporte parecido e vai em direção à rodoviária, ele faz embarque e desembarque tanto na Dino Bueno e no Giro do mesmo lado. Um dos principais pontos seria no entorno da rotatória CTI, como eu destaquei anteriormente, né? A malha viária não era ortogonal e foi o ponto realmente que nós simulamos mais, nós fizemos mais estudos, mais discussões, nós fizemos um projeto, depois alteramos novamente, nós analisamos todas as linhas de transporte coletivo que passam no local. Então, alguns ajustes pontuais de conversão de ônibus em uma rua ou outra que podem ser feitos, mas a circulação dos ônibus ela consegue ser contemplada nessas alterações que nós pensamos. Tem algumas participações aqui das pessoas que estão acompanhando essa audiência. Bom dia, senhores vereadores, por favor. Nessa audiência de hoje, poderia incluir o retorno das duas mãos da Avenida Marrocos, melhoraria a vida dessa localidade. Obrigado. Acredito eu que todas essas perguntas aqui, viu, secretário, já foram até respondidas aí pelos senhores. Participação de Vando Costa. Bom dia, gostaria de registrar meu protesto. Uma audiência pública para discutir uma mudança tão importante que irá impactar a vida de tanto cidadão, sem a participação e a manifestação presencial do público e sem disponibilizar o estudo para análise da população e não é democrática. Essa eu respondo. É tão democrática que o senhor conseguiu fazer a pergunta. A participação da senhora Ângela Lacerda Neri. Bom dia, meu nome é Ângela Lacerda Neri. Gostaria de quais
serão essas melhorias na Avenida 9 de Julho. Quais são os projetos em relação à mudança nessa avenida e por qual motivo será a mudança do tráfego. Eu acho que o secretário até já respondeu, mas depois, se quiser fazer um complemento. Participação da Maria Viana, do grupo O que Podemos Fazer para Mudar Taubaté. Bom dia. Pergunta para alteração no sistema viário, a circulação do ônibus, principalmente da ABC. Continuarão na região central? Já respondeu também, mas se o secretário quiser, pode até fazer um complemento aí, por favor, secretário. Posso dar uma olhada só para lembrar? Aqui, ó, Vale tá destacando que esse estudo, ele contém, é uma etapa, é a primeira etapa que nós desenvolvemos, né? Ele foi motivado justamente para podermos trazer um trânsito mais seguro e ter mais fluidez na área central. Então, em que pese a mudança ser bem significativa e impactante, ela é necessária, né? Nós temos que buscar sempre estar inovando e melhorando, e a melhora, ela sim contempla às vezes uma zona de desconforto, mas nós estamos buscando sempre aprimorar a gestão. Então, né, em que pese muitos se sentirem desconfortável, é um tema importante que nós temos que enfrentar, né, e temos que também que ter a coragem para poder implementar. Então, isso aí faz parte de qualquer gestão pública. A questão dos ônibus, como colocado, né, assim que concluiu essa primeira etapa do estudo, agora nós vamos estar cruzando com a parte dos ônibus, os itinerários dos ônibus, para estar encaixando para onde vão ser alterados. Os ônibus da área central, nós temos sim a pretensão de tirar esses ônibus da área central, mas isso aí vai vir junto com a reestruturação do transporte, que é um estudo que está sendo desenvolvido pela CAF, que inclusive eu já comentei aqui nessa casa, mas a ideia sim é fazer um corredor exclusivo, né, para podermos retirar os ônibus da área central, que é uma tendência e que gera uma segurança muito melhor para todo mundo. As demais perguntas, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que contempla tudo. A questão da Marrocos, aí eu passo a palavra para a diretora de trânsito, Keila, para poder, né, explicar um pouco melhor e detalhar essa questão aí. Eu acho que as demais já foram contempladas nas minhas respostas anteriores, né? Valendo, né, mais uma vez destacar que é um estudo, nós concluímos a etapa 1, né? Agora sim vamos estar, inclusive, disponibilizando esse estudo, vai estar no site da Câmara Municipal para todos terem acesso, né? E nós vamos prosseguirmos com ele para a etapa 2. Né? A ideia é sim, depois de definirmos a questão dos ônibus, implementar de fato o ano que vem, na conclusão das obras na área central. Então esse estudo aí, para quem quiser estar desenvolvendo, estará disponível no site dessa casa. Nós também estamos à disposição lá na Secretaria para estarmos conversando e explicando para quem quisermos, né, nos procurar. Fiquem à vontade. Keila, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, com relação à Avenida Marrocos, né, ela foi implementada aí um binário, né, junto à Avenida Independência, na gestão anterior. A Independência é uma via importante da cidade, né, e que ela não comporta realmente mão dupla, né, até porque por conta do volume de tráfego hoje que a gente tem na cidade, também vindo lá da região do Barreiro, e para conseguir acessar a área central. Mas a gente acredita que com essa mudança também o acesso à Avenida Marrocos vai ser muito bom, né? Então, ela vai ser também uma alternativa de você chegar ao shopping, né? A alternativa principal, alterando a Avenida 9 de Julho, você vai pegar o viaduto torto, indo em direção ao shopping, a Edmundo Morewood, mas também terá a opção de você seguir pela 9 de Julho, passar pela Praça da CTI e subir a Benjamin Constant, indo em direção ali à Avenida Marrocos. Então, aquele acesso será um acesso retilíneo, né? Então, a gente acredita ali que o acesso à Avenida Marrocos também será muito positivo.
né? Até a pergunta do vereador com relação ali à parte semaforizada, né? Exatamente nesse entroncamento ele será semaforizado. Então, ali tem também a questão do pedestre, que hoje tem dificuldade, né? Então, ali a gente deu uma prioridade também para o pedestre. Mas ali terá, quem vem da Avenida Tiradentes, e aí a Dino Bueno estando invertida, ela vai poder passar reto. Então, se você vem pela Tiradentes e vou seguir em direção à área central, você já vai passar reto ali, né? Quem vem do viaduto da Charles Schneider. Então, a gente acredita ali que o ganho vai ser bem significativo, né? E para quem vai para a Avenida Marrocos, também a gente acredita que aí você vai ter um fluxo bem retilíneo e vai direto para a Avenida Marrocos. E caso você queira acessar o shopping ali, você pode também acessar ali pelo viaduto. Obrigado. Guilherme, tem alguma coisa, Guilherme? Não? Senhor? Satisfeito? Vereador Tigrão. Bom dia, secretário, bom dia, presidente, obrigado pela oportunidade. Bom dia, vereadores e munícipes que nos assistem. A minha questão é uma só. Temos verba para poder fazer as sinalizações de trânsito, de solo, né, para a nossa cidade o ano que vem. Como eu já questionei, né, e pedi em ofício ao nosso secretário, que nós temos uma rotatória na Vila Olímpia ali, que só por Deus, cara, que ali não é rotatória. Eu até comentei com a Keila sobre aquela rotatória. Tem uma rua ali na Vila Olímpia que só de acidente tivemos 10, né? Amputamento, quase 2 ou 3 amputamentos. E sempre estou brigando para aquela avenida ali, para que ela seja contramão, tanto subindo ou descendo, né? Que a gente possa utilizar a outra via, para que não venha acontecer mais acidente. Mas a proposta de vocês, eu acho que foi farol. Então, será possível colocar um farol ali para a gente não ter mais acidente na Vila Olímpia? Né? E a minha pergunta é essa: vai ter a verba necessária para a gente cuidar do nosso solo, que estão todas apagadas, né? A maioria? Estão fazendo, sim, com a possibilidade de vocês, que a gente sabemos que está difícil a situação, né? Não só da Secretaria de Trânsito, mas sim em toda a Secretaria. Mas é uma pergunta simples e humilde. Será que teremos verbas para poder sinalizar o solo da nossa cidade? É isso que eu gostaria de perguntar. Acho que muitos brasileiros gostariam. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Tigrão. Na verdade, o assunto é mais a mudança viária aqui do centro da cidade, né? Mas se o secretário puder responder. Queria também Luiz Felipe, assessor parlamentar do professor Edson, e Paulo Salgado, assessor parlamentar do vereador Moisés Pirulito. Se o senhor puder responder para o vereador Tigrão. Vereador, bom dia. Como você colocou aí, de fato, o cobertor está bem curto, o orçamento está bem apertado, sim. Né? No orçamento do ano que vem, que ainda vai ser submetido a essa casa, né? Vocês aprovaram a lei de diretrizes, foi sim uma prioridade. Então nós tiramos alguns recursos de algumas outras ações e fomentamos a questão da sinalização de trânsito, né? Pinturas verticais, horizontais e também semafórica. Como eu coloquei aqui numa audiência anterior, a prefeitura hoje ela desenvolve esse serviço com uma equipe própria, né, bem reduzida. Então nós temos realmente muito poucos veículos, né? Na verdade são 2, um para fazer semáforo e um para fazer pintura. A equipe também é bem curta, né? E nós agora conseguimos terceirizar esse serviço de uma forma de ata. Nós conseguimos fazer uma contratação de uma empresa para poder estar desenvolvendo esse serviço, tanto de material como mão de obra também, para estar auxiliando, e a gente está conseguindo atender uma amplitude maior da cidade. Nós, como eu coloquei, vamos estar deixando um valor maior para poder contemplar isso aí. A cidade, de fato, tem muitos pontos precisando de novas pinturas. Até o material que vinha se utilizando, se eu não me engano, a tinta fria, é um material que tem uma durabilidade muito pouca. Então, ela, questão de 6 a 7 meses, ela já apaga. Então, é um serviço que tem que ser contínuo. Nessa ata que nós fizemos, nós colocamos também a questão da tinta quente, que ela tem uma durabilidade de alguns anos. Então, nós acabamos ganhando um fôlego maior. Pretendemos colocar esse tipo de material nos pontos mais críticos, sim. E a questão do semáforo nesse local, eu vou passar a palavra para o Guilherme, que é quem acompanha os projetos de semáforo,
para ele estar te explanando melhor a questão dessa situação e dessa rotatória. Obrigado. Bom dia a todos, vereador. Obrigado pela pergunta, né? Estava conversando aqui com a Keila, essa questão do semáforo nessa rotatória. Primeiramente, a gente precisa de uma obra ali, né, para retirar a rotatória. Dependemos, então, de recursos da Secretaria de Obras relacionados à demolição dessa rotatória, a retirada de guias, sarjetas, a implementação de asfalto novo, né? Também precisamos fazer alguns estudos com relação à inversão de mão ali, porque a gente, né, normalmente em rotatória a gente tem muitas aproximações, né? E aí o semáforo realmente ele fica complicado, a sua operação fica um tempo muito longo. Mas a gente já está discutindo aqui, vamos levar esse assunto adiante para ver o que a gente consegue atender lá. Vereador Barreto. Presidente, gostaria de pedir também que, se possível, disponibilizar para a gente esses vídeos que apresentou aqui dos estudos ali, para que a gente possa analisar com calma depois, né? Cada um no seu gabinete aí. Ele já concordou aqui que vai passar para a gente vai botar no site aí. Tá, joia. E só gostaria de fazer uma colocação, e acredito que os técnicos aqui vão concordar comigo, que muitas vezes que a gente tem que levar para a população não é simplesmente a troca de uma rotatória por um semáforo que vai solucionar os problemas do acidente de trânsito. O que soluciona o problema do acidente de trânsito é a população respeitar a sinalização. Porque se você não para numa placa de pare numa rotatória e causa um acidente, se ele não parar num semáforo vermelho, vai acontecer a mesma coisa. Então, acho que é importante mais a questão da educação e do respeito à sinalização do que qualquer outro tipo de obra ou mudança de sinalização. Obrigado. Vereador Serginho. Presidente, só para um esclarecimento aqui, uma dúvida, o secretário ele comentou que agora vai entrar uma segunda fase, né, dos estudos e a questão do transporte. Gostaria de ver com ele se nessa segunda fase, o centro ali como um todo, o transporte, ele vai ser por meio de micro-ônibus ou vai ser os ônibus grandes ainda que nós temos que dificulta, igual o técnico colocou aqui, as conversões ali, se já estão pensando, quem sabe não agora, mas logo mais à frente, aí a questão do micro-ônibus circular ali na região central da nossa cidade. Serginho, boa pergunta. A questão dos ônibus, né, o que nós temos que dificulta qualquer alteração é a parte contratual. Então, é uma concessão que já foi iniciada lá em 2008, como o senhor colocou, nós vamos ter a oportunidade de abrir uma nova licitação ou renovar por mais 10 anos, daqui 2 anos, né? E essas mudanças drásticas de itinerário ou até mesmo de veículo, nós temos que ter muita cautela para não estar descaracterizando o próprio contrato. Então, nós temos algumas restrições, é um contrato bem complexo, eu já me debrucei bastante sobre ele, né? E essas mudanças significativas, seja de veículos ou até de itinerário, de tirar os ônibus do centro, pela complexidade que é a matéria, eu estou aguardando vir esse estudo do CAF, que ele vai apontar e vai dar uma diretriz, né, para nós, prefeitura e para o município, de forma imparcial, quais são os pontos falhos que hoje nós temos no transporte, o que nós temos que fazer para corrigir, quais são os melhores itinerários para estar apresentando, né, para a população. Esse estudo, eu acredito que eu tenha ele já em mãos até metade do ano que vem, que é o que vai nortear, tanto para a gente já nos prepararmos para uma nova licitação, se assim ficar demonstrado também no estudo, ou para já estarmos corrigindo quando formos fazer a prorrogação. Se caso caminhe para uma prorrogação, a ideia do governo é sim sentarmos com a empresa e aí sim alterarmos para o melhor cenário possível, que vai ser o momento que nós podemos de fato negociar com a empresa. Porque hoje nós já temos um contrato firmado, é difícil você mudar as regras do jogo, sendo que já foi assinado o contrato. Mas quando chegar nessa situação, que de fato nós vamos poder estar negociando, aí nós podemos estar colocando diversos pontos de melhoria, inclusive fazer um investimento maior na cidade, seja em veículos novos, mais adequados, mais modernos, que proporcionem conforto e segurança. Então, nós estamos aguardando e estamos nos amparando tecnicamente para quando chegar esse momento, nós de fato podemos sentar na mesa com um material robusto. Então, hoje o foco de fato vai ser alterações viárias, né, focada no trânsito,
E a parte do transporte significativo vai ser na conclusão desse segundo estudo, que está sendo feito pela CAF, né, que é um Banco Internacional da América do Sul. O que o Dualmar fez, né, pela empresa, ele priorizou e focou mudanças no trânsito. Então, vamos focar acessibilidade, segurança viária, e agora nós vamos encaixar os itinerários dos ônibus de uma forma que não traga desconforto também e facilite um pouco mais a vida da população, mas a mudança e a reestruturação do transporte vai vir nesse segundo estudo, que vai ficar para o ano que vem. Onde nós já vamos estar nos preparando já para podermos dar o passo quando formos mexer no contrato da concessão. Obrigado. O senhor tem alguma consideração? Não? Tudo bem? Bom, queria agradecer aí o secretário, a Keila, o Guilherme, a todos os vereadores que aqui participaram, discutindo de forma satisfatória. Queria agradecer as pessoas que assim participaram aí remotamente. Declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado a todos e bom dia.